Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, a primeira impressão é a que fica. Só que tem um detalhe: quando você transmite uma impressão que não traz confiança, quando você transmite uma impressão de que você não sabe do que você está falando, quando você transmite uma impressão de que você não é bom o suficiente, você vai perder dinheiro, você vai perder cliente, você vai perder negócios importantes que vão te ajudar a escalar ganhos na sua vida. Você vai deixar de ter oportunidade de crescimento a curto, médio e longo prazo. É isso aí. Quando a gente fala, mas a primeira impressão dos primeiros segundos é que vão fazer com que vai fazer com que você tenha um negócio legal, um negócio lucrativo, um negócio de sucesso. Quando a gente fala isso, a gente não está mentindo. É bem isso que acontece. Você já chegou num lugar e de repente você encontra uma pessoa e você não vai com a cara dessa pessoa porque a pessoa está com cara tão fechada e aí você encontra, ou às vezes você mesmo faz uma cara e a pessoa acaba não gostando de você? Pois é, isso é a primeira impressão. Essa primeira impressão ficou e você não gostou. E é a primeira impressão também, eu não sou expert em relacionamentos, em questão de sentimentos, de gostar ou deixar de gostar, mas eu acredito que quando a gente se apaixona também tem a ver com essa primeira impressão que fica. Porque você não vai com a cara da pessoa, a pessoa tem que conversar com você tem que ter alguma coisa em comum com a pessoa ao longo do tempo para você se apaixonar. Mas às vezes acontece, quem já não teve quando era mais novo, que era novinho, assim, ou mesmo que esteja passando por isso, de encontrar uma pessoa e de repente se apaixonar, porque viu pela primeira vez, achou lindo e se apaixonou. Eles falam um bendito amor à primeira vista. Então é disso que eu estou falando, é dessa primeira impressão. E a sua energia, ela vai falar antes de você. Ela vai falar antes que você fale. O seu tom de voz, como você se porta, se você chega de nariz empinado, se você chega mais alegre, ou se você chega com os ombros arqueados, ou se você chega com os ombros erguidos. Então, assim, tudo isso, essa expressão corporal, essa sua linguagem corporal, ela vai falar por você e ela é que vai te trazer o benefício ou não. Ela que vai te trazer o sucesso ou não. Então, trabalhar muito bem a postura. Técnicas simples para aumentar a presença transmite credibilidade. Então, sempre usar técnicas simples. É um sorriso, é você falar o nome da pessoa. Uma coisa que é muito importante, que as pessoas gostam muito, é quando você fala. Tem estudos sobre isso, quando você fala o nome da pessoa. Saber o nome. Eu tenho um político, não vou falar qual é a cidade na minha região, que ele sabe o nome de todo mundo. Ele estuda, inclusive, o nome das pessoas que estarão e das famílias. Por exemplo, se ele vai me encontrar, ele sabe o nome dos meus irmãos, sabe o nome do meu marido, sabe o nome da minha tia, do cachorro da minha tia. Ele sabe o nome de todo mundo. Por quê? Porque ele entende que é importantíssimo saber o nome, que o nome é a coisa mais importante para qualquer pessoa. Quando você chama o outro pelo nome, você é a identidade, né? A identidade, né? Eu sou conhecida por Rita, eu sou a Rita. Então, o nome ele tem um peso muito grande. Então, técnica simples de falar o nome da pessoa, se você está presencial com a pessoa presencialmente ou online, Maria, João, bom dia, você sempre fala o nome da pessoa, perguntar pelo nome da pessoa. Isso é uma técnica muito importante. E não só isso, o tom de voz, não falar gaguejando. Quando a gente gagueja, né? E me desculpe os gagos, que a gente sabe que é complicado ser gago, mas quando a gente gagueja muito, a gente não tem uma fala mais que vai trazer mais autoridade, as pessoas elas simplesmente elas desligam a tela, elas passam. Então, tomar muito cuidado com isso. Como você se porta,
nos lugares, como você se porta para falar para quem trabalha no negócio online. Então, isso tudo tem muito a ver. O seu visual, o que você quer passar, ter essa confiança do que você está passando. Eu gosto muito do Silvio Santos como comunicador. Silvio Santos não está mais entre nós, quem está assistindo esse vídeo nesse momento, nesse ano que está sendo gravado, ele já não está mais entre nós, mas Silvio Santos, um grande comunicador. E as filhas dele estão seguindo o mesmo caminho. Então aprenda com quem sabe, aprenda com quem é bom, aprenda com quem é excelente na área. Então, como a gente aprende? Assistindo, vendo como que a pessoa faz, estudando a pessoa. Então, essa energia fala antes de você. E se você não tem essa energia ou não sabe como fazer, vai estudar. Estude. Outra coisa importante é você ter conhecimento agregado. Leia, assista séries interessantes, assista documentários, converse com pessoas interessantes. Isso vira um arcabouço de conhecimento para você. E quando você tem esse conhecimento, você transmite. As pessoas percebem quando você tem esse conhecimento no jeito que você fala. Técnicas, falei sobre técnicas simples. O impacto disso nas vendas e na criação de conteúdo. Gera conexão na hora. Você gera conexão com o seu público, seja online, seja presencial. Eu estou falando aqui esse vídeo pensando eu trabalho online, mas eu também tenho meus clientes presenciais. Então, não é só para quem trabalha pela internet, mas também para você que é um profissional liberal, para você que é uma professora particular de alguma coisa, de uma área de conhecimento, para você que é um advogado. Isso também é válido. Esse conhecimento que eu estou passando aqui também você pode aplicar. Não só e você também pode desenvolver. Qualquer área hoje em dia pode desenvolver conteúdo online. Você inclusive pode, vamos supor, um advogado criar conteúdo online e pegar clientes presenciais. É claro que cliente presencial acaba não escalando muito ganho. Você tem que ter um tempo para você atender todo mundo, atender demanda, mas você pode trabalhar tanto online quanto presencial. Eu estou falando essa dica de advogado, né? Mas você pode, independente da área que você tiver. O poder invisível da sua marca, como as pessoas te catalogam, falei certa palavra, como as pessoas te catalogam, como você é conhecido, isso faz com que você crie conexões, gere conexão no seu público e faz com que você venda. E nisso aqui eu vou falar uma coisa que é importante que você saiba. Like, curtida aleatória não vende. Curtida aleatória não paga boleto. Quando eu falo a respeito disso, de você criar uma autoridade na sua marca, é dentro do seu nicho. Não é ficar, eu trabalho com design de sobrancelhas e estou falando de pet aqui. Ou eu trabalho, sei lá, sou engenheira e tô falando sobre cabelo. Não adianta, que eu vejo às vezes pessoas fazendo, a pessoa às vezes é advogado e começa lá a fazer conteúdo do shampoo que achou melhor pro cabelo, entendeu? Isso daí é conteúdo aleatório. Conteúdo aleatório não vai fazer com que você pague boletos. Então, tomar muito cuidado nisso. Então, quando você faz ajustes rápidos no seu perfil, e aí você vai falar assim, nossa Rita, mas sei lá, eu tava lá jogando tênis, eu não posso mostrar? Claro, você pode mostrar estilo de vida. Você jogando tênis, que nem eu gosto muito de tiro com arco. De volta e meia eu posto tiro com arco, eu posto eu tocando, eu posto foto minha. É minha vida, as coisas que eu faço. Isso é conhecimento agregado. Mas isso é uma coisa que eu posto aleatória, mas é uma coisa minha. Agora, não ficar fazendo propaganda de coisas que não tem nada a ver com o meu nicho. Entendeu? Eu estou colocando um estilo de vida. Eu estudo instrumento, estudo violino, estudo violoncelo. Eu coloco de vez em quando lá minhas fotos. Não estou falando para você não fazer isso. Ah, você está lá na praia. Estou falando para você esse estilo de vida. O estilo de vida meu.
estudar instrumento. É um hobby que eu faço. Além também de ser uma área minha de trabalho, que é música, mas não é direcionado para violino e violoncelo. Mas eu uso como hobby isso. Isso tá legal? Joia? Você pode colocar. Mas ficar criando conteúdo nada a ver não vai trabalhar a sua marca. E aí, como você trabalha confiança, como você trabalha curiosidade instantânea em confiança? Você transmuta isso, como você muda uma curiosidade para você ter um cliente com confiança, aquela pessoa que era curiosa, deixa eu ver. Quando você cria conteúdo para o seu nicho, quando você cria conteúdo de valor, quando você sana o problema do seu cliente, quando o seu produto, o seu conteúdo, ele é direcionado para você criar coisas que vão resolver o problema do seu cliente. Então é sempre sobre o seu cliente e nunca sobre você. Nunca sobre você. Não é sobre sua vaidade. Você tem que fazer uma comunicação que gere desejo de compra. Se a sua comunicação é xoxa, você faz lá um produto, uma criação de conteúdo. Sei lá, você é uma cabeleireira que corta, você faz, que corta cabelo, cabeleireira corta cabelo normalmente, né? Mas você faz, olha, você faz, vamos supor, você é uma cabeleireira e você faz um tipo de blindagem lá no cabelo, para as cutículas lá melhorar, um tipo de escova, não sei. Você faz um tipo de escova lá com chocolate, com marshmallow e põe caramelo e joga um pouquinho de limão lá, de essência de não sei o que lá, sei lá, tem, né? Tem normalmente escova de chocolate, escova não sei do que, escova, e você de repente faz uma escova, sei lá, com erva doce, sei lá. Sabe? Fazer conteúdos disso, trazer isso e explicar palavras e frases que transmitam autoridade. Olha, eu faço isso porque isso vai fazer isso, então o cabelo vai ficar assim. Então faça o seu trabalho comigo, sei lá, inventa. Faz lá uma criação de conteúdo lá. E aí você tem que usar da sua imaginação. E isso vai fazer com que o cabelo, mas seja uma coisa certa, né? Não vai passar qualquer coisa lá no cabelo e que não vai virar nada e falar que vira e depois não virar. Então, você aí, ó, tô falando, cabeleireira, que faz determinada escova, então você coloca lá, eu faço a escova assim, e aí traga autoridade para sua criação de conteúdo. Eu faço e dá resultado. Eu te garanto que dá resultado. E mostra que dá resultado. O antes, o depois, isso é muito válido. Pega a prova social, as pessoas falando, olha, eu fiz aquela escova de caramelo lá com a cabeleireira, eu fiz aquela escova de morango com não sei o que, mais o que, e aquilo lá deu certo. E olha aqui o resultado do meu cabelo. Então, essa comunicação que chama, e você usa o storytelling. Olha, eu tinha um cabelo assim, de repente eu fui trabalhando essa técnica, vi que funcionava e deu isso como resultado e agora eu estou oferecendo essa técnica para você. Né? Não vai falar assim, mas fazer um conteúdo mais ou menos. Então, o que você vai fazer? Você vai transformar o seu público, a pessoa que está vendo o seu conteúdo, em clientes, sem parecer aquele vendedor chato, com storytelling, que é contar a história de como foi o processo. Eu tinha um cabelo assim, aí eu fui fazendo isso, passando esse produto e de repente eu vi que funcionou. Aí eu fiz mais um método, aí deu certo e esse método deixou meu cabelo assim maravilhoso. Você vai vender. Então, lembrar sempre disso. Você saber transformar seus seguidores em clientes, sem parecer aquele vendedor chato. Tem uma pessoa, uma moça, tadinha, eu tenho até dó de quando ela aparece, que eu penso um monte de coisa assim, falo, meu Deus, essa menina. Ela tem uma voz chata, irritante, e ela faz propaganda de um canal. E ela fica, acho que, sei lá, 20 minutos, meia hora falando da mesma coisa. Gente, eu não suporto.
porque ela lembra muito aquele vendedor chato. Ai, compre fulano. Se você comprar, não sei o que lá, sabe? Aquela cara mesmo de comercial de... Eu fiquei com tanta birra daquele comercial que eu decidi nem fazer essa assinatura nessa plataforma aí de, sabe, esse canal. Fiquei até com birra do canal, que eu assisto outra coisa. Então, tomar cuidado com isso, tá, gente? Aquele vendedor que é o vendedor chato. Coerência entre imagem e entrega. Então, quando a gente promete mais do que a gente entrega. Quando a gente promete mais do que a gente entrega, você não entrega o valor, você promete. A gente vê um monte de gente assim na internet, um monte de criadores de conteúdo que às vezes faz aquele conteúdo prometendo e aí você vai ver não é nada disso. Então, tomar cuidado com isso, ser ético. A gente tem que trabalhar baseado em valores. E esses valores, eles têm que estar no seu produto, eles têm que estar em você. Você tem que transpirar, você tem que respirar esses valores éticos. Você tem que simplesmente ser autêntico, ser coerente com o que você está falando. Coerente, dar realmente o resultado que você está falando. Outra coisa, alinhar o seu visual, alinhar a sua fala e seu conteúdo com o que você vende. Sei lá, você é nutricionista e de repente você está vendendo lá a sua dieta, mas você não está muito bem na foto. Você está tudo de qualquer jeito, está com um monte de problema de saúde, por excesso de peso. E aí hoje em dia a gente tem essa cultura que acha que aceita tudo, que acha que tudo é certo, porque eu tenho que me aceitar, e aí sai em busca de médico porque fica com pressão alta. Tá. Aí você é nutricionista e você não tem cuidado com a tua saúde. E a gente olha pra tua cara na internet e você tá tudo lascado, danado, com a pele regaçada. Isso daí vai vender? Não vai vender, gente. Não vai vender. Tenha coerência com o que você fala. Seja coerente, a sua imagem, a sua fala, seu conteúdo tem que ser coerente com o que você está vendendo. Se for a base de mentira, não vira. Então, com isso, você cria uma reputação sólida que vai sustentar o seu negócio no longo prazo. Você não pode pensar assim, eu vou fazer um produto e vou sair correndo. Vendi, aí sai correndo. Você some das redes sociais. Amanhã ou depois você volta de novo com outro produto, vende um monte, aí cai fora, porque todo mundo quer te matar porque o produto não deu certo. Você tem que pensar no seu produto, no seu serviço a longo prazo. Não só a curto prazo. E nem a médio prazo, a longo prazo. Você tem que ser a diferença na sua vida. Você tem que ser a diferença na vida da pessoa. E a diferença na vida da pessoa, você só vai conseguir fazer se você tiver um trabalho ético. Então, tomar muito cuidado. E isso vai trazer o seu trabalho, o seu sucesso a longo prazo. Criando uma impressão legal, uma impressão ética, baseado nos valores e virtudes. Eu gosto muito de falar dos valores e virtudes em Aristóteles, desse filósofo, que é você fazer tudo da forma mais correta possível. Você consegue simplesmente criar um legado. Você vê o legado do Silvio Santos. Eu sempre falo do Silvio Santos porque eu gosto muito dele. Eu cresci assistindo Silvio Santos. E eu queria, assim, eu não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente. Não tive a oportunidade. E eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade. Porque, para mim, ele é um dos ele é um dos grandes comunicadores que nós temos. Se não foi um dos maiores, não foi o maior para mim. Eu acho assim ele excelente. E Silvio Santos, ele criou um legado. Por quê? Porque ele soube, ele teve consistência,
ele construiu respeito, ele falava a mesma língua, a mesma linguagem, ele falava a mesma linguagem o tempo todo. E ele criou um legado. E com isso ele teve uma admiração e ele teve uma presença marcante para vários empreendedores. Então, que o patrimônio que ele construiu, a vida que ele construiu, o SBT, e é uma pessoa que deixou um grande legado. Então, qual é o legado que você quer deixar? Então, pensar muito nisso. Então, quando você se torna referência no seu nicho, você constrói autoridade. Aliás, não. Você se torna referência quando você constrói essa autoridade e você se torna a referência. Então, qual é o legado que você quer deixar? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, deixe um comentário aqui sobre a sua experiência de vida, para que outras pessoas que às vezes estejam passando por dificuldade, elas possam também aprender com a sua palavra. Vamos transbordar na vida das pessoas e nos vemos nos próximos vídeos desse canal.